Já se sentiu como se a injustiça te sufocasse? Como se cada tentativa de consertar tudo estivesse fora do seu alcance e a frustração sussurrasse no seu ouvido que você deve fazer justiça com as próprias mãos? Hoje, quero te dar uma verdade que pode mudar a sua história. Deus já conhece a sua batalha e está pronto para agir a seu favor. Em vez de se apegar ao ressentimento ou à vingança, convido você a descobrir como a sua perfeita justiça e o seu tempo transformarão até as situações mais dolorosas. Em mensagem, veremos exemplos da Bíblia que mostram o poder de confiar em Deus e soltar nossas cargas. Você aprenderá que o caminho da fé não é resignação, mas sim coragem para se desprender do controle e permitir que Deus reine sobre as suas feridas. Você encontrará uma paz que vai além do que a sua mente pode explicar e entenderá que aquilo que chamamos espera é, na verdade, o cenário onde se forja a sua vitória. Agora, quero que declare comigo em voz alta: Senhor, solto minhas preocupações e confio que tua perfeita justiça agirá em minha vida. Amém. Deixe que esta afirmação seja o seu primeiro passo para a liberdade de viver sem cargas desnecessárias e com a certeza de que Deus luta as suas batalhas. Número 1. Minha é a vingança e a retribuição. A seu tempo o seu pé escorregará. O seu dia de desastre está perto e o seu destino se apressa. Deuteronômio 32, versículo 35. Há momentos na vida em que sentimos que a injustiça nos sufoca, que as coisas não saem como deveriam, que os maus prosperam enquanto os justos sofrem. Encontramo-nos presos em situações onde somos traídos, maltratados ou ignorados. Perguntamo-nos: onde está a justiça? Por que Deus permite isso? E nesse desespero nasce a tentação de tomar a justiça em nossas próprias mãos, de responder com a mesma moeda, de lutar nossas próprias batalhas. Mas hoje, Deus quer te dizer algo. A justiça dele é perfeita e ele luta por ti. Em Deuteronômio 32, versículo 35, Deus diz claramente: minha é a vingança e a retribuição. A seu tempo, o seu pé escorregará. O seu dia de desastre está perto e o seu destino se apressa. O que isso significa? Que Deus não é indiferente à injustiça. Ele vê cada lágrima que derramaste, ouve cada clamor que fizeste em silêncio e conhece cada ferida que outros causaram em tua vida. Nada escapa ao seu olhar. Mas eis a chave. A justiça de Deus não age conforme os nossos tempos, mas sim no momento perfeito. Pensa nisso. Quando um agricultor semeia uma semente, não espera que no dia seguinte a planta esteja pronta para colher. Há um processo. Há tempos de espera, de crescimento no oculto, de fortalecimento debaixo da terra antes que os frutos sejam visíveis. Assim é a justiça de Deus. Ele está agindo, mesmo que não a vejas de imediato. Talvez hoje te encontres em uma situação em que foste tratado injustamente. Quem sabe alguém te traiu, falou mal de ti, te desprezou ou até destruiu algo que construíste com esforço. E sentes a necessidade de reagir, de te defender, de fazer justiça por conta própria. Mas Deus te diz: não carregues esse peso, larga-o em minhas mãos, eu sou o teu defensor. Aqui é onde enfrentamos o desafio da fé. Confiar na justiça de Deus não é passividade, não é resignação. É um ato de entrega ativa. É dizer: Senhor, eu creio que tu vês o que está acontecendo. Eu creio que tu és um Deus justo. E embora a minha carne me peça para tomar o controle, escolho deixar isso em tuas mãos. E quando fazes isso, algo incrível acontece. O teu coração se liberta. A carga que carregavas sobre os teus ombros se dissolve. A angústia, a ira, o ressentimento, tudo se desvanece porque sabes que Deus está lutando por ti. Olhemos para Jesus. Se houve alguém na história que sofreu a maior injustiça, foi ele. Foi acusado falsamente, humilhado, espancado e crucificado sem ter cometido pecado algum. E, no entanto, não lutou contra os seus agressores. Não reivindicou a justiça humana.
Ele confiou no Pai, e ao terceiro dia a justiça divina brilhou com poder. A ressurreição foi a maior vitória. Ele nos ensinou que a justiça de Deus transcende este mundo, que o que parece derrota em suas mãos se transforma em glória. Talvez hoje te perguntas, mas quando, Deus? Quanto tempo mais devo esperar? E Deus te responde, a seu tempo, nem um minuto antes, nem um minuto depois. A justiça de Deus chega no momento exato, e quando chega, é perfeita, completa, sem falhas. Ao contrário da justiça humana, que pode ser parcial, limitada ou influenciada, a justiça de Deus é absoluta. Ele é o único que vê o quadro completo, que conhece as intenções do coração, que sabe o que realmente é necessário. Então, o que podes fazer hoje? Larga essa batalha, entrega essa ferida, deixa de carregar a necessidade de uma justiça imediata e permite que Deus faça a sua obra. Enquanto esperas, não permitas que o ressentimento te consuma. Não vivas preso na amargura. Segue em frente, continua amando, continua confiando. Porque quando chegar o momento, Deus restaurará o que te foi tirado. Ele exaltará os humildes, levantará os caídos e trará justiça à sua maneira. Hoje, Deus te diz, descansa em mim. Eu vi o que aconteceu. Eu não esqueço. Eu sou o teu juiz, o teu refúgio, o teu defensor. No meu tempo perfeito farei justiça. E quando a sua justiça chegar, perceberás que confiar nele sempre foi a melhor decisão. Número 2. Vi também sob o sol que no lugar do direito está a impiedade, e no lugar da justiça está a iniquidade. Eclesiastes 3, versículo 16. A dor da injustiça pesa na alma. É como uma ferida invisível que carregamos dia após dia, uma sombra que nos segue mesmo quando tentamos ignorá-la. Às vezes, tentamos nos convencer de que estamos bem, de que podemos seguir em frente sem olhar para trás, mas lá no fundo, ela continua ali. Aquela traição, aquela calúnia, aquele desprezo, aquela perda que nunca deveria ter acontecido. E chega um ponto em que nos perguntamos, por quê? Por que Deus permitiu isso? A Bíblia nos diz em Eclesiastes 3, versículo 16, vi também sob o sol que no lugar do direito está a impiedade e no lugar da justiça está a iniquidade. Não é algo novo. A injustiça existe desde sempre. Às vezes, esperamos que o mundo seja justo, mas percebemos que nos lugares onde deveria haver equidade, muitas vezes encontramos corrupção, mentira e opressão. E isso nos dói, nos frustra, nos faz sentir impotentes. Talvez alguém te tenha feito mal sem nem perceber. Ou, pior ainda, tenha feito de propósito e seguido com a vida como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, você continua com a ferida aberta, perguntando-se quando chegará a justiça. E quanto mais tempo passa, mais pesada se torna essa carga. Porque a injustiça não dói apenas no momento, mas vai deixando cicatrizes na nossa forma de ver a vida, de ver os outros, de ver a Deus. É fácil começar a pensar que Deus está distante, que Ele não intervém, que não se importa com o que nos acontece. Mas isso é uma mentira. Deus vê, Deus ouve, Deus se importa. E mais do que isso, Deus sente contigo. Jesus, mais do que ninguém, conhece o peso da injustiça. Foi traído, rejeitado, espancado, humilhado, crucificado sem culpa alguma. Mas mesmo em meio ao seu sofrimento, confiou no Pai. E aqui está o primeiro passo para a cura. Reconhecer o peso da injustiça e apresentá-lo a Deus. Não se trata de fingir que não dói. Não se trata de reprimir o que sentimos, mas de levá-lo aos pés daquele que pode nos curar. Deus não nos pede para minimizar nossa dor, mas nos convida a não carregá-la sozinhos. Porque quando carregamos esse peso sem entregá-lo a Deus, começamos a nos quebrar. Ficamos esgotados emocionalmente, perdemos a paz. Nossa mente se enche de pensamentos de ressentimento, de vingança, de amargura. Tornamo-nos prisioneiros da dor que outros nos causaram.
E esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Ele não quer te ver preso na angústia, na ira, no desejo de justiça imediata. Ele quer que confies em seu tempo, que acredites que a justiça dele é maior do que qualquer justiça terrena, que te lembres de que nada passa despercebido diante dele. Cada injustiça que viveste, cada lágrima que derramaste, cada palavra que te feriu, Deus as conhece. E não só as conhece, mas as valoriza. Ele não ignora o teu sofrimento, não minimiza a tua dor. Ele está contigo em cada momento. E se hoje sentes que o teu coração está cansado de carregar o que aconteceu, este é o momento de entregá-lo a Ele. Deus não promete que a injustiça desaparecerá deste mundo, mas promete que Ele será o teu refúgio em meio a ela, que a justiça dele chegará no momento perfeito, que Ele te dará forças para seguir em frente sem que o peso do passado te detenha. Portanto, hoje, faça uma pausa. Feche os olhos por um momento e reconheça o peso que carregas. Sê honesto com Deus. Diga a Ele o que sentes, o que te dói, o que te preocupa, e então entregue tudo a Ele. Coloque-o em suas mãos. Deixe-o ir. Porque quando confias na justiça divina, a tua alma se liberta. E quando soltas o peso da injustiça, abres espaço para que a paz de Deus preencha o teu coração. Ele está contigo, sempre esteve. E a justiça dele, embora demore aos nossos olhos, nunca falha. Número 3. Não digam, pagaremos mal por mal. Esperem no Senhor e Ele os salvará. Provérbios 20, versículo 22. Quando alguém nos fere, quando somos traídos, enganados ou tratados com injustiça, o primeiro sentimento que surge é um desejo ardente de que essa pessoa pague pelo que fez. Queremos ver a justiça cumprida, que a dor que nos causaram de alguma forma retorne para ela. Dizemos a nós mesmos que não estamos buscando vingança, apenas justiça. Mas, lá no fundo, esse desejo de ver o outro sofrer pode se transformar em uma prisão, um peso que consome nossa paz e nos afasta do que realmente precisamos. Cura e liberdade. Provérbios 20, versículo 22 diz: Não digam, pagaremos mal por mal. Esperem no Senhor e Ele os salvará. Isso não é uma simples sugestão, é um chamado para confiar na justiça divina em vez de reagir por impulso. Pois a verdade é que a vingança promete satisfação, mas na realidade só nos acorrenta ainda mais a dor. Pensamos que, ao fazer justiça por conta própria, encontraremos alívio, mas o único resultado é estender o sofrimento. A vingança é um veneno lento. Ela nos convence de que, ao retribuir o mal, seremos livres, mas, na verdade, nos prende ainda mais à ferida. Obriga-nos a continuar pensando no que nos fizeram, a reviver a dor repetidas vezes. E o pior é que nunca é suficiente. Você pode fazer alguém pagar pelo que fez, mas isso realmente muda o passado? Realmente cura o seu coração? O único efeito é perpetuar o ciclo da dor, alimentar o ressentimento e afastá-lo da paz que Deus quer te dar. Deus nos diz para deixar a justiça em suas mãos, pois a justiça dele é perfeita e não é contaminada por emoções ou desejos de vingança. Ele vê o que nós não vemos. Conhece as intenções do coração, as circunstâncias, as razões mais profundas por trás de cada ação. E quando Deus faz justiça, o faz de uma maneira que não apenas corrige a injustiça, mas também transforma vidas. Veja a história de José. Seus próprios irmãos o venderam como escravo, o traíram, desprezaram e o condenaram a um destino que parecia sem esperança. Anos depois, quando teve o poder de se vingar, o que fez? Cobrou cada injustiça? Não. José compreendeu algo poderoso. A justiça de Deus é muito maior do que a humana. Em vez de retribuir o mal com o mal, escolheu confiar em Deus e permitiu que sua história se tornasse um testemunho de restauração. Você também tem uma escolha hoje.
Pode continuar apegado a esse desejo de vingança, carregando o ressentimento, permitindo que isso roube sua paz e o afaste do que Deus tem para você, ou pode soltá-lo. Não porque a outra pessoa mereça ser perdoada, mas porque você merece ser livre. Quando você entrega a injustiça nas mãos de Deus, algo incrível acontece. Ele não só cuida da justiça, mas também cura o seu coração. Traz paz onde antes havia tormento. Permite que você siga em frente sem que o passado o persiga. Liberta-o do peso de querer ajustar contas. Hoje, Deus está falando com você, está dizendo: deixa isso comigo. Não carregue mais esse fardo. Eu vi a sua dor, sei o que fizeram contra você, mas não permita que isso roube a sua vida. Confie que eu agirei, e a justiça dele chegará. Nem sempre da forma que esperamos, nem sempre no tempo que queremos, mas chegará. E quando chegar, trará algo muito mais valioso do que uma simples revanche. Trará verdadeira restauração. Então, hoje te pergunto, você quer continuar preso ao passado ou quer ser livre? Você quer justiça à sua maneira, limitada e contaminada pela dor, ou quer confiar na justiça perfeita de Deus? A decisão é sua. Mas lembre-se, soltar não é perder. Confiar em Deus não é desistir, é escolher a liberdade sobre a amargura, a paz sobre a tempestade, a vida sobre o ressentimento. Ele é o seu defensor, Ele é o seu juiz, Ele é o seu restaurador. Entregue a Ele a sua dor e veja como a justiça dele, em seu tempo perfeito, fará muito mais do que você poderia imaginar. Número 4. Mas o Senhor permanece para sempre, estabeleceu o seu trono para o juízo. Ele julgará o mundo com justiça, governará os povos com retidão. Salmo 9, versículo 7. Quando olhamos o mundo ao nosso redor, vemos injustiça por toda parte. Vemos pessoas que praticaram o mal prosperar, enquanto aqueles que tentam fazer o que é certo enfrentam dificuldades. Perguntamo-nos: onde está a justiça? Por que Deus permite que isso aconteça? Mas a verdade é que a justiça de Deus não é como a nossa. Ele não julga conforme o que vemos, conforme nossas emoções ou nossa percepção limitada. Seu juízo é perfeito, inabalável e absoluto. O Salmo 9, versículo 7 nos diz: mas o Senhor permanece para sempre, estabeleceu o seu trono para o juízo. Ele julgará o mundo com justiça, governará os povos com retidão. Esta é a diferença entre a justiça humana e a divina. A nossa é parcial, baseada no que alcançamos ver, influenciada por emoções, interesses e erros. Mas Deus, que vê tudo desde o princípio até o fim, julga com uma sabedoria que não se engana. Pense num juiz humano. Por mais bom ou preparado que seja, sempre terá limitações. Só pode julgar com base nas evidências apresentadas, pode ser enganado, influenciado por preconceitos ou mesmo por pressões externas. Mas Deus não. Ele vê não só as ações, mas as intenções do coração. Ele conhece a verdade mais profunda, o que ninguém mais pode ver. Quantas vezes já sentimos a tentação de julgar antes da hora? Achamos que sabemos exatamente o que aconteceu, apontamos o dedo, condenamos, decidimos quem merece castigo e quem não. Mas Jesus nos advertiu sobre isso. Em Mateus 7 disse: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos será medido. Isso não significa que Deus ignora a injustiça. Ao contrário, Ele é o juiz supremo. Mas a justiça dele tem um propósito maior: restaurar, redimir, trazer verdadeiro equilíbrio. Pois a justiça de Deus não busca apenas punir o mal, mas transformar corações, corrigir caminhos, dar oportunidade para o arrependimento e a restauração. Quando confiamos que Deus é o juiz perfeito, deixamos de carregar o peso de querer arrumar tudo por conta própria. Deixamos de nos desgastar tentando fazer justiça com as nossas próprias mãos.
porque há coisas que só Deus pode fazer. Ele vê o que nós não podemos ver. Ele sabe quando agir, e quando age, o seu juízo é exato, justo e definitivo. Talvez neste momento você se sinta frustrado, porque a justiça ainda não chegou à sua vida como esperava. Talvez alguém te tenha feito mal e pareça que a pessoa que te feriu segue em frente sem qualquer consequência. Mas quero te lembrar de algo. O tempo de Deus não é o nosso. A justiça dele nem sempre é imediata, mas é certa. Deus não ignora o que aconteceu. Ele não esquece. Ele não deixa as coisas sem solução. No tempo perfeito dele, cada injustiça será tratada como convém. Confiar em Deus como juiz nos dá paz. Liberta-nos do peso de querer entender tudo. Permite-nos descansar, sabendo que não precisamos carregar essa carga sozinhos. Porque Deus não é só justo, Ele também é misericordioso. E em sua infinita sabedoria, sabe exatamente como e quando agir. Hoje te convido a soltar a tua necessidade de justiça imediata. A confiar que Deus está no controle, mesmo quando não o entendes. A lembrar que a justiça dele é inabalável, que o seu trono permanece firme e que no tempo dele tudo será posto em seu lugar. Descansa nessa verdade. Não deixes que a ansiedade, a raiva ou a frustração te roubem a paz. Deus está agindo. O seu juízo é perfeito. E quando chegar o momento, tudo será restaurado de acordo com a sua vontade. Número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Salmo 37, versículo 5. Há momentos na vida em que sentimos que tudo depende de nós. Agarramo-nos à ideia de que, se não controlarmos cada detalhe, as coisas sairão do nosso alcance. Queremos que as situações mudem, que as pessoas reajam como esperamos, que as circunstâncias se ajustem à nossa vontade. Mas quando as coisas não saem como queremos, a frustração e a ansiedade tomam conta de nós. Deus nos diz no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Parece simples, não é? Mas na prática, soltar o controle é um dos maiores desafios da vida cristã. Pois soltar o controle implica confiar, implica reconhecer que não sabemos tudo, que nossas forças são limitadas, que nem sempre temos a melhor solução. Pensamos que, se deixarmos de nos preocupar, se não estivermos constantemente buscando como arrumar a situação, então tudo desmoronará. Mas será que realmente já conquistamos algo de bom carregando tudo sobre os nossos ombros? Quantas vezes tentamos solucionar as coisas por conta própria apenas para nos encontrarmos mais esgotados, mais angustiados e mais perdidos? O controle é uma ilusão. Acreditamos que podemos manejar tudo, mas a verdade é que há muitas coisas fora do nosso alcance. Não podemos controlar o coração dos outros, não podemos acelerar os tempos de Deus, não podemos mudar o passado, nem prever o futuro. E mesmo assim, continuamos tentando agarrar-nos a algo que nunca esteve completamente em nossas mãos. Soltar o controle é um ato de humildade. É reconhecer que Deus vê além do que nós podemos ver, que Ele entende coisas que nós nem sequer imaginamos. Quando soltamos o controle, não estamos nos rendendo, estamos permitindo que o único que realmente tem poder sobre tudo tome o comando. Mas isso não significa que devemos ficar de braços cruzados. Entregar-se a Deus não é passividade, é agir com fé. É fazer o que nos cabe com sabedoria e depois confiar que Deus cuidará do resto. É trabalhar, orar e depois descansar na certeza de que Deus está agindo mesmo quando não o vemos. O próprio Jesus nos deu o exemplo. Quando esteve no Getsêmani, enfrentando a dor da cruz, pôde ter desejado controlar a situação, buscar outra saída. Mas em vez disso disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele confiou que o plano de Deus era maior,
mesmo quando isso significava atravessar o sofrimento. E é isso que nos custa aceitar. Às vezes, soltar o controle significa passar por processos que não compreendemos. Significa esperar quando queremos respostas imediatas. Significa confiar quando tudo parece escuro. Mas Deus nunca nos pede que deixemos algo ir sem ter preparado algo melhor. Quando soltamos o controle, encontramos paz. Deixamos de nos desgastar com preocupações inúteis, com cenários que só existem em nossa mente. Em vez de tentarmos manipular as circunstâncias, aprendemos a descansar na promessa de que Deus está agindo. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação em que sente que deve tomar o controle. Talvez você esteja há tempos lutando com algo que não muda, com pessoas que não reagem como esperava, com portas que parecem fechadas. Hoje, Deus te diz: deixa isso comigo, confia que o meu plano é perfeito. Você não precisa ter todas as respostas, apenas entregue a mim e eu agirei. E aqui está a chave: Deus agirá. Não diz que o fará de imediato, não diz que o fará exatamente como você quer, mas promete que agirá em seu tempo perfeito. E quando Deus age, a obra dele é completa, é perfeita, é eterna. Hoje te convido a soltar o controle, a deixar de lutar com as tuas próprias forças e a entregar as tuas cargas a Deus. Não porque seja fácil, mas porque é necessário, pois na entrega há descanso, na confiança há paz. E na fé, há a certeza de que o Deus que sustenta o universo também sustenta a tua vida. Ele nunca perdeu uma batalha e tampouco perderá a tua. Confia, solta, descansa, Deus agirá. Número 6. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque nele confiou. Isaías 26, versículo 3. Esperar não é fácil. Queremos respostas agora, soluções imediatas, sinais visíveis de que Deus está agindo. Mas muitas vezes Deus nos chama a esperar. E nessa espera, a impaciência começa a ganhar terreno, a ansiedade se faz presente e nossa fé vacila. Perguntamo-nos: por que demora tanto? Acaso Deus me esqueceu? Quanto mais devo suportar? Isaías 26, versículo 3, nos dá uma resposta poderosa. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque nele confiou. Aqui está o segredo. A paz não vem quando tudo se resolve, mas quando aprendemos a confiar em Deus em meio à incerteza. Não se trata de ver o resultado agora, mas de saber que Ele está agindo, mesmo quando não podemos ver. A paz de Deus não depende das nossas circunstâncias. Não se baseia em se tudo está correndo bem ou se as respostas chegam quando queremos. É uma paz que excede o entendimento, que está presente mesmo nos momentos mais difíceis. E isso é o que Deus quer nos ensinar na espera. Depender dele, confiar em seu plano, soltar o controle e descansar em sua soberania. Mas sejamos honestos, esperar nos desespera. Queremos soluções rápidas, queremos ver justiça, queremos respostas concretas. E quando não as vemos, o inimigo aproveita para encher nossa mente de dúvidas. Se Deus realmente estivesse agindo, você já teria visto algo. Se Deus realmente te ouvisse, não estaria passando por isso. E é aí que muitos desistem, que perdem a paz, pois começam a acreditar mais em seus temores do que nas promessas de Deus. Deus nunca nos prometeu que as respostas seriam imediatas, mas prometeu sua paz. E essa paz é um presente disponível para aqueles que escolhem confiar nele. Pois a paz não significa que tudo está resolvido, significa que estamos seguros nas mãos daquele que tem o controle de tudo. Vejamos a história de José. Foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Durante anos, parecia que Deus estava em silêncio, mas, a cada passo, Deus estava agindo. Na escuridão da prisão, na solidão da espera, Deus estava preparando algo maior. José não só foi restaurado, como seu processo o levou a uma posição de autoridade e propósito. O mesmo acontece conosco.
O que hoje parece ser um tempo de espera sem sentido é, na verdade, um tempo de preparação. Deus não está apenas trabalhando na solução do teu problema, está também trabalhando em ti. Está fortalecendo a tua fé, moldando o teu caráter, preparando-te para o que virá. A espera é um terreno fértil para o crescimento espiritual. É o lugar onde aprendemos a depender de Deus, onde nosso relacionamento com Ele se aprofunda. Se tudo chegasse imediatamente, nunca aprenderíamos a confiar de verdade. Mas na espera, Deus nos ensina a caminhar por fé e não por vista. Hoje Deus está te dizendo: deixe de se preocupar com o quando e o como. Confie que o meu tempo é perfeito. Minha paz está disponível para ti agora, não quando tudo se resolver, mas agora mesmo. Então respire, solte a ansiedade, deixe de tentar entender tudo, entregue a Deus tuas preocupações, tuas dúvidas, teus tempos, pois Ele não se atrasa, nunca falhou, e no momento exato sua resposta será revelada. Enquanto esperas, não percas a paz. Mantenha teu olhar nele, confie, descanse, porque a verdadeira paz não vem de ter todas as respostas, mas de saber que estás nas mãos de um Deus que nunca deixa de agir. Número 7. Tudo o fez belo no seu tempo, também pôs eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3, versículo 11. Esperar é difícil. Gostamos da imediatidade, das respostas rápidas, dos resultados visíveis. Queremos soluções agora mesmo e quando não as obtemos, ficamos frustrados, duvidamos, impacientamo-nos. Olhamos para o céu e perguntamos: quando, Deus? Quanto mais devo esperar? Mas o que aos nossos olhos parece um atraso, nas mãos de Deus é uma preparação. Eclesiastes 3. Versículo 11, nos lembra de uma verdade fundamental. Tudo o fez belo no seu tempo. Também pôs eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. A beleza no tempo de Deus, a perfeição em cada detalhe, embora nem sempre o vejamos de imediato. O problema é que nossa visão é limitada. Vemos apenas uma parte do quadro, um fragmento da história. Mas Deus vê tudo. Ele conhece o princípio e o fim. Sabe quando é o momento perfeito para abrir uma porta, quando ainda não estamos prontos, quando há algo maior que devemos aprender antes de receber o que tanto almejamos. E é aqui que entra a confiança. Acreditar que o tempo de Deus é perfeito não significa que sempre entenderemos o seu processo. Significa que aceitamos que Ele sabe o que faz. Significa que renunciamos à nossa necessidade de controlar e decidimos descansar em sua sabedoria. Pense em uma semente. Quando a semeias, não vês o crescimento de imediato. Não podes cavar a terra todos os dias para ver se já está brotando. Deves confiar que, embora não o vejas, algo está acontecendo sob a superfície. Deus está trabalhando no invisível, e quando chega o tempo perfeito, a semente rompe a terra e começa a crescer. O mesmo acontece com as nossas vidas. Às vezes oramos, clamamos, esperamos e sentimos que nada muda. Mas, no plano espiritual, Deus está agindo. Está preparando o terreno, alinhando circunstâncias, fortalecendo o nosso caráter. E quando chegar o momento, veremos tudo florescer. Mas a espera põe à prova a nossa fé. É fácil confiar quando tudo vai bem, quando vemos sinais claros. Mas a verdadeira fé se demonstra na incerteza, nos momentos em que não entendemos, nos dias em que parece que Deus está em silêncio. José teve que esperar anos antes de ver cumprido o sonho que Deus lhe havia dado. Foi traído, vendido, preso injustamente. Cada um desses momentos parecia um atraso, uma injustiça, mas na verdade eram parte da preparação. Quando finalmente chegou o tempo de Deus, José não só foi restaurado, como a sua história se tornou um testemunho de como a fidelidade na espera nos leva ao propósito divino.
E o mesmo pode acontecer contigo. Talvez hoje sintas que estás num tempo de espera, que oraste e não vês resposta, que confiaste e tudo parece continuar igual. Mas quero te dizer algo. Deus não esqueceu a tua oração, não ignorou o teu clamor. Ele está agindo, mesmo se não o vês. Não permitas que a impaciência te leve a atalhos. Às vezes, no desejo de ver resultados rápidos, tomamos decisões precipitadas que nos afastam do plano perfeito de Deus. Mas, quando esperamos nele, quando confiamos em seu tempo, descobrimos que o que ele preparou para nós é muito melhor do que havíamos imaginado. Hoje, Deus está te chamando para descansar em seu tempo, para soltar a ansiedade, para deixar de olhar o relógio e começar a contemplar a sua fidelidade. Ele nunca se atrasa, nunca erra, nunca deixa uma obra incompleta. Então, respira, confia. Deus está agindo no invisível, e quando chegar o momento perfeito, tudo o que esperas fará sentido, pois o tempo dele não só é bom, o tempo dele é perfeito. Número 8. Mais do que isso, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, versículo 37. A vida está cheia de batalhas. Às vezes são externas, problemas familiares, dificuldades econômicas, doenças, conflitos com outras pessoas. Outras vezes são batalhas internas, a ansiedade, o medo, a dúvida, o desânimo. E, em meio à luta, há momentos em que nos sentimos cansados, derrotados, sem forças para seguir adiante. Perguntamo-nos se realmente sairemos dessa, se algum dia veremos a vitória. Mas hoje, quero te lembrar de algo poderoso. Deus já decretou a tua vitória. Romanos 8, versículo 37 nos diz: mais do que isso, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não diz que seremos vencedores se as coisas saírem como queremos. Não diz que venceremos apenas se tivermos forças suficientes. Diz que somos mais que vencedores. É uma verdade presente. É uma identidade que Deus nos deu em Cristo. Mas então, se já temos a vitória, por que às vezes nos sentimos derrotados? Porque esquecemos de onde vem o nosso triunfo. Acreditamos que vencer depende do que fazemos, do que conquistamos, do quanto nos esforçamos. Mas a vitória que Deus nos promete não é fruto da nossa capacidade, e sim do amor e do poder de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, parecia a maior derrota de todas. Seus seguidores estavam desanimados, confusos, perdidos, mas o que parecia o fim era, na verdade, a maior vitória da história. A cruz não foi um fracasso, foi o triunfo definitivo sobre o pecado, a morte e toda a obra do inimigo. E quando Jesus ressuscitou, selou essa vitória para sempre. Isso significa que não importa a batalha que você esteja enfrentando hoje, não importa quão escuro pareça o caminho, a vitória já está assegurada. Deus não te trouxe até aqui para te deixar cair, não te chamou para viver na derrota. O plano dele para você é que ande com a segurança de que ele está lutando por ti, de que cada obstáculo, cada prova, cada dor é apenas uma parte do processo antes do triunfo. Às vezes, a vitória não se parece com o que imaginamos. Pensamos que ganhar significa que tudo se resolve de imediato, que cada problema desaparece, que a vida se torna fácil de um momento para o outro. Mas a vitória de Deus é muito maior. Ela não apenas transforma o que está ao nosso redor, mas também nos transforma por dentro. Veja a história de José. Foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Anos de sofrimento, de provas, de injustiça, mas em cada etapa Deus estava agindo. E quando chegou o tempo de Deus, José não só foi restaurado, como foi colocado em uma posição de autoridade com um propósito maior do que jamais imaginara. O mesmo pode acontecer contigo. Deus não quer apenas te dar a vitória sobre a situação que enfrentas.
Ele quer te usar, te fortalecer, te levar a um nível mais alto de fé e propósito. Quer que entendas que as batalhas que enfrentas não são o fim, mas o caminho para algo maior. Sei que muitas vezes, em meio ao processo, parece que tudo está contra nós, que as forças não são suficientes, que a espera é demasiadamente longa, mas a promessa de Deus permanece. Isaías 40, versículo 31 diz: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Hoje, Deus te diz: não desista, não tema, você não está só nesta batalha, eu estou lutando por ti. E no meu tempo perfeito, você verá a vitória que tenho preparada. Então, levante a cabeça. Não deixe que o inimigo te faça acreditar que estás derrotado. Não permita que o medo te roube a fé. A vitória é tua, porque Cristo já a conquistou. Confie, persevere, creia, pois o que vem é maior do que você pode imaginar. E quando olhar para trás, entenderá que cada luta valeu a pena, porque Deus usou cada momento para te levar à vitória que já estava escrita em seu plano perfeito para a sua vida. Número 9. Não se amoldem ao mundo atual, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Assim poderão comprovar qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Romanos 12, versículo 2. Há momentos em que pedimos a Deus que mude as nossas circunstâncias, que elimine as dificuldades, que nos livre da prova. Mas o que muitas vezes não entendemos é que, em vez de mudar o que está lá fora, Deus quer transformar o que está dentro de nós. Romanos 12, versículo 2 diz: "Não se amoldem ao mundo atual, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Assim, poderão comprovar qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita." Isso nos mostra algo essencial. A verdadeira mudança começa na mente, no coração, no interior. Quando Deus quer nos levar a uma nova etapa, primeiro transforma a nossa maneira de pensar, a nossa forma de ver a vida, a nossa atitude diante das situações difíceis. Às vezes, focamos no exterior. Acreditamos que, se as nossas circunstâncias melhorarem, então encontraremos paz, alegria, estabilidade. Mas a realidade é que a transformação mais poderosa não ocorre quando tudo ao nosso redor muda, e sim quando o nosso interior é renovado. Pense na vida de José. Foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Mas, em vez de permitir que essas experiências o tornassem uma pessoa amarga, ressentida ou derrotada, José permitiu que Deus transformasse o seu coração. Em cada prova, em cada injustiça, em cada espera, Deus estava renovando o seu caráter, ensinando-lhe paciência, fé, humildade e confiança no seu plano. E quando chegou o tempo de Deus, José não só foi colocado em uma posição de honra, como pôde ver como Deus havia usado cada experiência para conduzi-lo ao seu propósito. O mesmo acontece conosco. Deus não nos deixa no mesmo lugar. Ele nos molda, ensina, lapida e muitas vezes utiliza até as batalhas mais difíceis para nos tornar mais fortes, para nos aproximar mais dele, para nos fazer mais semelhantes a Cristo. Mas a transformação interior exige um ato de fé. Exige que deixemos de resistir ao processo, que soltemos o controle e permitamos que Deus opere no mais profundo do nosso ser. Às vezes, preferimos permanecer na queixa, na dor, na raiva. Apegamo-nos a pensamentos negativos, a padrões antigos, a mesma mentalidade que nos mantém estagnados. Mas Deus nos chama para algo maior. Nos chama para renovar a nossa mente, para ver a vida com os olhos dele, para confiar que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Quando a nossa mente é renovada, tudo muda. Deixamos de viver como vítimas das circunstâncias e começamos a viver como filhos de Deus, com a certeza de que cada prova tem um propósito, de que cada dificuldade é uma oportunidade para crescer, de que cada dia é uma nova chance para sermos transformados.
E isso não significa que não haverá dificuldades. Não quer dizer que a vida se tornará perfeita de um momento para o outro. Mas significa que, mesmo que as situações sejam difíceis, a nossa atitude será diferente. Em vez de desesperarmos-nos, aprenderemos a confiar. Em vez de nos enchermos de medo, nos encheremos de fé. Em vez de amargurarmos-nos, escolheremos o gozo que vem de Deus. A mudança interior também se reflete em nossas relações. Quando Deus transforma o nosso coração, a nossa forma de tratar os outros muda. Aprendemos a perdoar, a amar incondicionalmente, a responder com graça, em vez de reagir com ira. A nossa vida torna-se um reflexo do amor de Cristo, e isso impacta não só a nossa história, mas também a daqueles que nos cercam. Hoje, Deus te chama a uma mudança mais profunda. Não somente a esperar que as circunstâncias melhorem, mas a permitir que Ele transforme o teu coração, que renove a tua mente, que te ensine a ver a vida da perspectiva dele. E se sentires que não consegues fazer isso sozinho, lembra-te, a transformação não é um esforço humano, é uma obra de Deus em nós. Filipenses 1, versículo 6, diz: Aquele que começou em vocês a boa obra, aperfeiçoá-la-á até o dia de Cristo Jesus. Deus não terminou contigo. Ele continua agindo, continua renovando, continua transformando. Portanto, hoje, entrega o teu coração. Permite que Ele mude a tua forma de pensar, que cure as tuas feridas, que fortaleça a tua fé. Porque quando Deus transforma o interior, tudo o mais começa a se alinhar com o seu propósito perfeito. E essa é a verdadeira vitória. Número 10. O Senhor me pagou conforme a minha justiça, conforme a limpeza das minhas mãos me recompensou. Salmo 18, versículo 20. Às vezes parece que a injustiça vence, que aqueles que agem com maldade avançam sem consequências, enquanto os que buscam fazer o bem enfrentam sofrimento, rejeição e provas. Perguntamo-nos, onde está a justiça? Por que Deus permite isso? Mas o que esquecemos é que a história não termina onde a injustiça parece ter a última palavra. Deus sempre age, mesmo quando parece estar em silêncio. Salmo 18, versículo 20 diz: O Senhor me pagou conforme a minha justiça, conforme a limpeza das minhas mãos me recompensou. Deus não ignora as injustiças. Ele não fica de braços cruzados quando os seus filhos são atacados. A sua justiça pode parecer lenta aos nossos olhos, mas sempre chega. E quando chega, restaura tudo no momento perfeito. Vejamos a história de José. Um jovem de coração sincero, traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e encarcerado por um crime que não cometeu. Anos de aparente esquecimento, de injustiça após injustiça. Mas Deus nunca deixou de agir em sua vida. No tempo perfeito, Ele o tirou do calabouço e o levou ao palácio. A injustiça que sofreu não foi o fim de sua história, mas a plataforma que Deus usou para levá-lo a um propósito maior. E depois, a Davi. Se alguém conheceu a injustiça, foi ele. Despendendo a sua vida servindo fielmente, acabou fugindo por sua vida, perseguido sem razão. Apesar de tudo, nunca tomou a justiça em suas próprias mãos. Esperou em Deus, confiou em seu tempo e, no final, o Senhor o elevou como rei, concedendo-lhe uma vitória que ninguém pôde lhe tirar. E o que dizer de Daniel? Um homem íntegro, que por se manter fiel a Deus, foi lançado numa caverna cheia de leões. Humanamente, não havia escapatória. Mas Deus interveio, fechou a boca dos leões e o libertou. O mais impressionante é que a justiça de Deus não só o protegeu, como o exaltou, fazendo com que o seu testemunho alcançasse os reis da terra. Esther também vivenciou a intervenção de Deus em meio à injustiça. Um édito de morte havia sido decretado contra o seu povo. Parecia que não havia saída. Mas Deus a usou para reverter a sentença e trazer salvação. O que parecia um final trágico tornou-se um testemunho
de como Deus muda o destino quando confiamos nele. Deus continua fazendo o mesmo hoje. A justiça divina não é apenas uma história antiga, é uma realidade presente. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação em que parece que o mal está vencendo, que a injustiça prevalece. Talvez você tenha sido tratado de forma incorreta, tenham falado mal de você, você tenha sido rejeitado sem motivo, sofrido perda ou traição. Mas deixe-me dizer uma coisa, a última palavra não pertence aos homens, pertence a Deus. Deus vê cada lágrima que você derramou, vê cada momento em que foi tratado com injustiça. E embora pareça que está em silêncio, Ele está preparando algo maior. Você não precisa lutar suas próprias batalhas, não precisa buscar justiça por suas próprias forças. Deus fará isso em seu tempo perfeito, da maneira correta, sem que você precise manchar as suas mãos com vingança ou ressentimento. Os testemunhos bíblicos não estão aí apenas para nos inspirar, mas para nos lembrar que o mesmo Deus que operou no passado continua operando hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se Ele o fez com José, com Davi, com Daniel, com Esther, também o fará com você. Não se desespere. Não pense que a injustiça será para sempre. Deus está escrevendo a sua história. E o que hoje parece um vale de dor, amanhã será um testemunho da sua fidelidade. Mantenha-se firme, não perca a fé. Pois quando Deus age, a sua justiça não só repara, como transforma, eleva e leva a lugares que você jamais imaginou. Hoje é o momento de confiar. É o momento de soltar o peso da dor e entregá-lo a Deus. Ele é o juiz perfeito, Ele é o seu defensor, e a sua justiça, embora demore aos nossos olhos, nunca falha. Número 11. Não te impacientes por causa dos ímpios, nem tenhas inveja dos que fazem iniquidade, porque como a erva, logo serão cortados, e como a erva verde, secarão. Salmo 37. Alguma vez já sentiste que a vida não é justa? Que aqueles que praticam o mal prosperam enquanto tu, que te esforças para fazer o que é certo, enfrentas dificuldades? É uma luta real. Olhas ao teu redor e vês pessoas que enganam, que agem sem escrúpulos, que passam por cima dos outros e ainda assim parecem estar melhores do que nunca. Têm dinheiro, sucesso, reconhecimento e perguntas-te, por que Deus permite isso? O Salmo 37 nos diz, não te impacientes por causa dos ímpios, nem tenhas inveja dos que fazem iniquidade, porque como a erva, logo serão cortados, e como a erva verde, secarão. Em outras palavras, a aparente prosperidade dos injustos é temporária. Pode parecer que eles têm tudo sob controle, que o seu sucesso é sólido, mas na realidade o seu fundamento é fraco. O problema é que a nossa visão é limitada. Focamos no imediato, no que os nossos olhos podem ver. Mas Deus vê o quadro completo. Ele não considera apenas o presente, mas a eternidade. E no seu tempo perfeito, a sua justiça se manifestará. O que hoje parece um triunfo injusto, amanhã poderá ser um testemunho de como Deus põe tudo em ordem. Pensa na história de Asaf, relatada no Salmo 73. Ele lutava com essa mesma frustração. Veia como os ímpios prosperavam, como pareciam ter vidas sem problemas, enquanto ele, ao tentar ser fiel a Deus, enfrentava dificuldades. Sentiu-se tentado a pensar que viver com integridade não valia a pena. Mas então algo mudou. Asaf diz que tudo fez sentido quando entrou na presença de Deus. Ali compreendeu que a prosperidade dos injustos é passageira, como um sonho que desaparece ao acordar. A prosperidade que se alcança sem Deus não tem raízes profundas. Pode parecer impressionante por fora, mas no momento menos esperado, desvanece-se. É como a erva verde, que hoje está vibrante e amanhã se seca e some. Mas aqui está a chave. Deus não nos chama apenas para não invejarmos a prosperidade dos injustos, mas para permanecermos firmes na nossa fé. Pois aquele que anda com Deus tem uma recompensa muito maior.
Nem sempre será imediata, nem sempre será visível de imediato, mas é eterna e real. E isso nos leva a outro ponto importante. Às vezes, quando vemos que a maldade prospera, sentimos a tentação de tomar atalhos, de abandonar os nossos princípios, de pensar que fazer o que é certo não faz sentido. Mas é justamente nesse momento que devemos lembrar que a nossa recompensa não depende do que vemos, e sim da fidelidade de Deus. Deus nos prova nesses momentos. Ensina-nos a confiar, a esperar, a lembrar que o que Ele tem para nós é muito maior do que qualquer sucesso temporário que este mundo possa oferecer. Pensa desta forma. Imagina que tens a opção de receber um prêmio hoje que durará apenas alguns meses, ou esperar um pouco mais e receber algo que durará para sempre. Qual escolherias? Essa é a diferença entre a prosperidade que o mundo oferece e a bênção que Deus preparou. Por isso, em vez de fixares os olhos naqueles que prosperam injustamente, deves focar-te no teu caminho com Deus, pois no final, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que andam na sua justiça, são os que realmente prosperarão. Então, se hoje te sentes frustrado, se sentes que o esforço por fazer o que é certo não está a dar frutos, quero dizer-te algo. Não te rindas. Deus vê a tua fidelidade. Ele conhece cada sacrifício que fizeste, cada injustiça que enfrentaste, cada momento em que decidiste permanecer firme quando seria mais fácil desistir. E a sua promessa é clara: os que esperam no Senhor herdarão a terra. Não te impacientes, não permitas que a aparente prosperidade dos injustos roube a tua paz. Mantenha o olhar no eterno, pois Deus é justo e no seu tempo porá todas as coisas em seu lugar. Segue em frente, não percas a fé. A recompensa de Deus é muito maior do que qualquer sucesso passageiro. E quando chegar o dia da sua justiça, entenderás que cada sacrifício, cada decisão de permanecer firme, valeu completamente a pena. Número 12. A oração eficaz do justo pode conseguir muito. Santiago 5, versículo 16. Há momentos em que sentimos que a batalha é demasiado grande, que a injustiça nos cerca, que a dor pesa demais, que as forças se esgotam. Perguntamo-nos como seguir adiante quando tudo parece estar contra nós. Mas há algo que muitas vezes subestimamos, algo que não é apenas uma prática religiosa, mas uma arma poderosa: a oração. Santiago 5, versículo 16 nos diz: a oração eficaz do justo pode conseguir muito. Não é apenas uma frase bonita, é uma realidade espiritual. A oração tem o poder de mudar circunstâncias, de derrubar barreiras, de trazer a intervenção divina às nossas vidas. Mas, o mais importante, a oração nos transforma. Quando oramos, não apenas apresentamos as nossas petições a Deus, mas nos alinhamos com a sua vontade. Deixamos de ver a vida pela perspectiva limitada dos nossos problemas e começamos a enxergar tudo através dos olhos de Deus. A oração não é somente um meio para pedir, é um canal de conexão, de fortaleza, de renovação. Vejamos a vida de Daniel, um homem rodeado de injustiça, exilado numa terra estrangeira, enfrentando leis que buscavam apagar a sua fé. Mas em vez de ceder ao medo, ele orava 3 vezes ao dia, com a mesma intensidade, com a mesma convicção. Não importava o decreto do rei, não importava a ameaça do covil dos leões. Daniel entendia algo que muitos esquecem. Quando oras, a batalha já não está em tuas mãos, mas sim nas mãos de Deus. E isso muda tudo, pois quando a batalha está em nossas mãos, há limites. Ficamos cansados, duvidamos, falhamos. Mas, quando a entregamos a Deus, quando a apresentamos em oração, deixamos que o poder do alto intervenha. A oração também nos liberta do peso do ressentimento. Muitas vezes, queremos justiça, queremos respostas, queremos ver que aqueles que nos fizeram mal recebam o que merecem. Mas Jesus nos ensinou algo diferente. Orai pelos que vos perseguem. Mateus 5, versículo 44. Não é fácil,
Não é natural. Mas quando oramos até mesmo por aqueles que nos feriram, algo muda dentro de nós. Deus transforma o nosso coração. Ele nos enche de paz em vez de amargura, nos fortalece em vez de nos enfraquecer com o rancor. A oração não só muda as coisas, como também nos muda. Mas devemos lembrar que a oração não é um evento único, e sim uma prática contínua. Às vezes oramos e queremos ver resultados imediatos. Queremos que tudo mude num instante, mas a oração eficaz é perseverante. Jesus contou a história da viúva insistente que clamava por justiça perante um juiz injusto. Embora, a princípio, ele não a ouvisse, por sua insistência, ela finalmente recebeu o que pedia. Se um juiz injusto respondeu à perseverança, quanto mais responderá Deus, que é justo e fiel. Não deixes de orar só porque não vês respostas imediatas. Deus não se esquece de uma única oração que fizeste. No tempo dele, da maneira dele, ele responderá. E há algo mais. Não devemos orar apenas sozinhos. A oração em unidade tem um poder especial. Jesus disse: se 2 de vós se assentarem sobre a terra, em qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Quando nos unimos em oração, a nossa fé se fortalece. Não estamos sós na batalha. Somos parte de um corpo, de uma família espiritual que intercede, que luta no espírito, que sustenta os que estão cansados. Hoje, quero convidar-te a fazer da oração a tua primeira resposta, e não o teu último recurso. Não esperes até ficar sem forças para buscar a Deus. Não esperes que tudo desabe para clamares. Mantenha uma vida de oração constante, porque quando oras, Deus obra. Quando oras, os céus se movem. Quando oras, a batalha passa de mãos. Portanto, hoje, seja qual for a tua luta, apresenta-a em oração. Fala com Deus como falarias com um pai amoroso. Derrama o teu coração, solta os teus fardos. E lembra-te, não importa o quão grande seja a batalha, a oração tem o poder de trazer a vitória. Número 13. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. Deus nunca nos projetou para caminhar sozinhos. Desde o princípio, quando formou o ser humano, deixou claro que a vida é um caminho que se percorre em comunidade. Mas o que acontece quando enfrentamos injustiças, quando a vida nos golpeia, quando as provas parecem demasiado pesadas? Muitas vezes, o nosso instinto é isolar-nos, carregar as lutas em silêncio, convencer-nos de que podemos com tudo. Contudo, a palavra de Deus nos diz algo diferente. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Este versículo é mais do que um convite, é um mandamento. Deus nos chama a sermos uma família, a fortalecermos-nos mutuamente, a não permitir que o peso da vida seja carregado em solidão. Pois, quando uma batalha é enfrentada em comunidade, a carga se torna mais leve, a esperança se fortalece e a fé se reaviva. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos claros de como Deus usa a comunidade para sustentar os seus filhos. Moisés, ao levantar as mãos na batalha contra Amaleque, não podia mantê-las por muito tempo. Mas lá estavam Arão e Hur, sustentando-o, assegurando a vitória do povo de Israel. Moisés era um líder forte, escolhido por Deus, mas até ele precisou de apoio, quanto mais nós. O inimigo sabe que um crente isolado é mais vulnerável. Ele nos sussurra mentiras, nos faz acreditar que ninguém compreenderia o que estamos passando, que ninguém pode nos ajudar. Mas essa é uma de suas maiores estratégias, a divisão. Quando conseguimos vencer esse medo e nos aproximamos da nossa comunidade de fé, encontramos um refúgio, uma família espiritual que nos lembra que não estamos sós. Às vezes, nos custa partilhar as nossas cargas por orgulho, porque acreditamos que demonstrar fraqueza é sinal de falta de fé.
Mas a verdadeira fortaleza não está em aparentar que temos tudo sob controle, e sim em reconhecer que precisamos dos outros. Fazer parte de uma comunidade requer humildade, pois implica abrir o nosso coração, admitir as nossas lutas e permitir que Deus nos fale através daqueles que colocou ao nosso redor. E é que Deus usa as pessoas para nos trazer consolo. Pode ser um conselho no momento exato, uma oração que nos enche de paz, uma palavra de encorajamento que nos lembra que continuamos na batalha com propósito. Mas, se nos fechamos, se ficamos presos na nossa dor, sem permitir que outros nos sustentem, perdemos a oportunidade de experimentar o amor de Deus através da comunidade. O próprio Jesus modelou a importância de caminhar acompanhado. Embora fosse o Filho de Deus, escolheu cercar-se de discípulos, compartilhar a sua vida com eles, confiar neles. E nos momentos mais difíceis, como no Getsemane, pediu que orassem com ele. Jesus, o Salvador do mundo, mostrou-nos que não fomos criados para enfrentar o sofrimento sozinhos. A comunidade também nos ajuda a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Quando estamos em meio a uma prova, a nossa visão é limitada. Focamos no problema, na ferida, na injustiça. Mas quando estamos rodeados de irmãos na fé, eles nos ajudam a ver além, a lembrar das promessas de Deus, a entender que tudo o que vivemos tem um propósito maior. Além disso, compartilhar as nossas lutas não só nos ajuda, mas também fortalece aqueles que nos rodeiam. Às vezes pensamos que a nossa história não tem impacto, mas o que Deus fez em nossa vida pode ser a resposta que outra pessoa precisa. As nossas vitórias, os nossos processos, até mesmo as nossas cicatrizes podem ser testemunhos vivos da fidelidade de Deus. Se hoje sentes que a carga é pesada, se tens lutado em solidão, quero encorajar-te a buscar apoio. Não estás sozinho. Deus colocou pessoas ao teu redor para te sustentar, para te animar, para caminhar contigo. E se sentes que já superaste algumas lutas, sê esse apoio para alguém. Talvez haja alguém perto de ti que precise de uma palavra de encorajamento, de uma oração, de um simples gesto de amor. Porque quando nos unimos, quando levamos as cargas uns dos outros, quando decidimos caminhar juntos na fé, refletimos o coração de Cristo. Cumprimos o seu mandamento de amor, fortalecemos a nossa esperança e nos tornamos uma comunidade que não só sobrevive às provas, mas as enfrenta com fé, com unidade e com a certeza de que Deus está no meio de nós. Número 14. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos seus, seu povo, ovelhas do seu pasto. Salmo 100, versículo 3. Deus está operando em tua vida, mesmo quando não o vês. Há momentos em que nos perguntamos: Senhor, onde estás? Por que não vejo respostas? Mas a realidade é que sua intervenção nem sempre é ruidosa ou evidente. Às vezes, Deus age de forma oculta, preparando caminhos que ainda não podemos ver. É fácil notar sua presença quando recebemos um milagre inesperado ou quando uma porta se abre de maneira surpreendente. Mas, e quando tudo continua igual? Como reconhecer que Deus está em ação, mesmo quando não parecem haver mudanças? A Bíblia nos lembra no Salmo 100, versículo 3. Reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos seus, seu povo, ovelhas do seu pasto. Isso significa que Ele não nos abandonou. Como um bom pastor, cuida de cada detalhe da nossa vida, guiando-nos com amor, mesmo quando às vezes não compreendemos seu caminho. Um dos sinais mais claros de sua intervenção é a paz em meio à tempestade. Há momentos em que, humanamente, deveríamos estar desesperados, mas algo dentro de nós nos diz: fica tranquilo, tudo ficará bem. Essa paz não é lógica, não se explica, mas é real. É a paz que somente Deus pode dar. Uma evidência de que Ele está nos sustentando, mesmo quando a situação não mudou. Outro sinal de intervenção divina são as chamadas coincidências.
Quantas vezes estiveste orando por algo e, de repente, aparece uma pessoa que te oferece uma palavra de encorajamento? Ou encontras justamente o versículo que precisavas ler naquele momento? Deus nos fala de muitas maneiras, e quando notamos essas pequenas conexões que parecem casuais, é uma evidência de que Ele está guiando cada passo. Deus também atua removendo obstáculos. Talvez tivesses tentado algo por um longo tempo e nada funcionava, mas de repente, sem que faças nada, o problema desaparece, uma porta se abre ou uma pessoa-chave entra em tua vida. Essas coisas não acontecem por acaso. São a intervenção de um Deus que sabe exatamente quando e como mover as peças a teu favor. Às vezes, sua intervenção não se manifesta por meio de mudanças externas, mas por transformações internas. Deus não só muda circunstâncias, mas também transforma corações. Já notaste como certas situações que antes te feriam já não te afetam da mesma forma? Como mudou tua maneira de responder à dor, à injustiça, ao medo? Isso acontece porque Deus está operando em teu interior, moldando-te para que possas refletir mais dele. Também vemos sua mão na sincronização de eventos. Às vezes, as coisas não acontecem quando queremos, mas quando ocorrem, percebemos que era o momento perfeito. Deus sabe exatamente quando é o tempo ideal para cada bênção. Se a resposta que esperas ainda não chegou, não é porque Deus não está operando, mas porque está alinhando tudo para que recebas o melhor. Mesmo em relacionamentos difíceis, a intervenção de Deus se torna evidente. Uma mudança na atitude de alguém, uma reconciliação que parecia impossível, uma conversa que transforma a dinâmica entre duas pessoas. Tudo isso é fruto da obra de Deus no coração daqueles que se deixam guiar por Ele. Mas para reconhecer os sinais de sua intervenção, é essencial desenvolver um coração agradecido. A gratidão nos permite enxergar aquilo que antes passávamos despercebidos. Muitas vezes pedimos e pedimos, mas esquecemos de olhar ao nosso redor e perceber quantas orações já foram respondidas. Quando treinamos nossos olhos para ver a mão de Deus no cotidiano, percebemos que nunca estivemos sozinhos. Hoje, te convido a fazer uma pausa e olhar tua vida com novos olhos. Que pequenas sinalizações tens ignorado? Em que momentos Deus esteve atuando sem que te desses conta? Não esperes um grande milagre para reconhecer que Ele está contigo. Às vezes, a maior prova de seu amor está nos detalhes mais simples. Quando te sentires perdido, quando parecer que Deus está em silêncio, lembra-te, Ele continua operando. Mesmo que não o vejas, mesmo que não o entendas, mesmo que tudo pareça igual, sua mão está sobre ti. E no momento perfeito, quando olhares para trás, verás que cada passo, cada coincidência, cada paz inexplicável foram sinais claros de que Deus te guiou o tempo todo. Número 15. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículo 5. Tu percorreste um caminho de aprendizado, de reflexão, de confiança em Deus. Ao longo desta mensagem vimos que, embora a injustiça pareça prevalecer, embora a dor nos toque e as perguntas nos inquietem, há algo imutável. Deus continua sendo justo. A sua vontade é perfeita, o seu tempo é preciso e a sua justiça não falha. Provérbios 3, versículo 5 nos diz: confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Essa é a chave. Confiar em Deus não é apenas um refúgio quando as coisas se complicam. É um estilo de vida, uma decisão diária de descansar nele e viver conforme a sua palavra. Talvez tenhas vivido situações em que a injustiça parecia vencer. Talvez alguém te tenha traído, enganado, ou simplesmente o mundo te tenha atingido com dificuldades que não compreendes.
E é nesses momentos que a fé é posta à prova. Crerás que Deus continua no controle? Continuarás confiando mesmo quando não vires respostas imediatas? Entregar as nossas batalhas a Deus não significa render-se, significa libertar-se. Quando tentamos fazer justiça com as nossas próprias forças, carregamos um peso que não nos cabe. Mas quando soltamos e confiamos que Deus agirá, experimentamos verdadeira paz. Ele nos diz: deixa isso comigo, eu sou o juiz perfeito. E ao fazermos isso, descobrimos algo surpreendente. Não só a situação muda, como o nosso coração também se transforma. A justiça de Deus vai sempre além do que esperamos. Não se trata apenas de castigo para o ímpio, nem de recompensa para o justo. Trata-se de transformação, restauração e redenção. Deus não só resolve, Ele reconstrói. Não apenas fecha feridas, mas as utiliza para escrever uma nova história. E ao olharmos para trás, percebemos que cada dor teve um propósito, cada demora foi preparação, e cada perda nos conduziu a algo melhor. Mas há algo que devemos fazer: caminhar em fé. Não basta dizer que confiamos, precisamos agir de acordo com essa confiança. Continuar a amar, a perdoar, a seguir adiante com a segurança de que Deus é fiel. Cada prova superada fortalece a nossa fé, e cada vitória nos lembra que nunca estivemos sozinhos. Quando aprendemos a confiar, a nossa vida torna-se um testemunho. A paz que demonstramos em meio à tempestade inspira outros a buscarem a Deus. A nossa perseverança na fé demonstra que o poder de Deus é real. E cada vez que decidimos seguir adiante sem medo, proclamamos que a justiça de Deus é maior do que qualquer injustiça terrena. Hoje é o momento de fazer uma declaração de fé. Não importa o que estejas vivendo, declara com convicção: Senhor, confio na Tua justiça, confio no Teu tempo, confio que cada batalha já está em Tuas mãos e que o Teu propósito se cumprirá na minha vida. E agora caminha nessa confiança. Vive com a segurança de que Deus é fiel, de que cada passo que dás está guiado por Ele e que nada do que acontece escapa do seu plano perfeito. Não deixes que a impaciência te roube a paz. Não permitas que o medo te faça duvidar. Deus já está operando. A vitória já foi escrita. E tarde ou cedo, o que agora não compreendes se tornará um poderoso testemunho da sua justiça e amor. Você percorreu uma mensagem repleta de promessas sobre a justiça divina e a fidelidade de Deus em meio à adversidade. Descobriu que não precisa se desgastar buscando vingança, nem carregar o peso da injustiça, pois o Senhor é quem luta por você. O tempo dele é perfeito, e quando ele intervém, não só resolve o problema, como também cura seu coração e o impulsiona a um novo nível de fé. Em cada exemplo, desde as histórias bíblicas até as reflexões pessoais, você viu como Deus transforma aparentes derrotas em vitórias inesperadas. A justiça dele vai além dos limites humanos, e ao entregar suas preocupações a ele, você encontra aquela paz que transcende todo o entendimento. Agora cabe a você dar o próximo passo. Confie plenamente na mão de Deus e permita que a sua justiça flua em sua vida. Quando a tentação de tomar o controle aparecer, lembre-se de que você tem um Pai amoroso e todo-poderoso que sustenta a sua causa. Não deixe que a injustiça afogue a sua esperança. A vitória dele já está preparada para você. Basta decidir hoje viver na verdade de que, ao soltar suas cargas, você abrirá a porta para a obra divina que o restaura e o conduz a uma liberdade que só Ele pode oferecer. Descanse nele e você verá como a sua justiça transformará a sua história. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida.
Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.